Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que bom que você está aqui hoje para celebrar o nosso Rei, o nosso Salvador, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo número 5. Evangelho de Marcos, o capítulo número 5, a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Todos aí? Amém. Então vamos ler então. Vamos ler esse restante de capítulo todo. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Sim, Pai, estamos conscientes de que estamos na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem operado até agora, Pai. Te pedimos, mais uma vez, fala conosco, Pai. Que nós possamos ouvir a voz do nosso doce pastor Jesus Cristo através dessas palavras, Pai. Por favor, Senhor, meu Deus, nos edifique, fortaleça a nossa fé, Pai. Pai, por favor, sustenta, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, para que nós possamos confiar em Ti, Pai. Por favor, Senhor, fala conosco, é o que te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Tirar a máscara, porque falar com máscara é difícil, né? Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você está aqui. Bom, nós estamos aqui diante de uma história bastante conhecida. Eu acho curioso que nesse trecho aqui do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, e até mesmo nos outros textos dos outros evangelistas, a gente percebe que somente o nome de Jairo é citado. Da sua filha não é citado, dessa mulher aqui do fluxo de sangue não é citado, mas somente Jairo. E Jairo me chama bastante atenção. Embora nós vejamos que esse texto fala de cura, fala do poder de Deus, fala de Jesus Cristo como sendo homem, como sendo Deus nessa terra,
poderoso para curar enfermidades, poderoso para ressuscitar vidas. Eu percebo que, ou melhor, às vezes eu tenho a impressão de que quando nós nos achegamos ao Senhor, ou melhor, quando eu tenho a impressão de que quando eu olho para a Bíblia e vejo das pessoas que se achegavam ao Senhor, buscando um milagre, buscando uma intervenção de vida, buscando uma mudança, alguma coisa para si mesmo, para a sua família, eu percebo que em alguns casos Jesus vai lá e fala, está feito. Está feito. Em outras parece que, pelo menos eu tenho a impressão de que o que Jesus faz é além de fazer, de cumprir a promessa, além de entregar a bênção, além de entregar, ele parece que ele quer ensinar alguma coisa. Parece que ele quer mudar alguma coisa no coração daquela pessoa, ele quer mudar alguma coisa no olhar daquela pessoa em relação à vida. Eu percebo que ele não quer somente entregar a bênção, mas também mudar aquela pessoa, transformar aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa, ela olhe para a vida de um ponto de vista diferente. Nós estamos aqui diante de Jairo, que era um principal da sinagoga. O principal de uma sinagoga era a pessoa responsável por cuidar de todas as coisas que aconteciam no culto, por assim dizer. A sinagoga era como se fosse um ponto de pregação, onde ali era ensinado, explicado e falado a respeito da Torá, da lei, falado a respeito dos profetas, de tudo aquilo que abrangia a religião do judaísmo do Antigo Testamento. Ali eles ensinavam, a sinagoga era aquilo que nós vemos no livro de Atos, de que a igreja se reunia nas casas. Inicialmente as sinagogas era assim, era a reunião nas casas também. O judaísmo também fazia esse tipo de coisa. E quando aquilo começava a crescer e aumentava, então eles construíam uma sinagoga, aquele ponto de pregação se tornava uma sinagoga, e ali era ensinada e explicada toda a Torá. Então a gente percebe que, por essa posição de Jairo, Jairo é alguém que conhecia as Escrituras. Jairo era alguém que conhecia a respeito da lei, conhecia a respeito dos profetas, conhecia a respeito da tradição dos anciãos. Jairo era alguém que estava acostumado àquilo tudo. Mas acontece que a filha dele fica doente. A filha dele fica doente e, pelas palavras dele aqui, na caneta, aqui na escrita do evangelista, fala assim que a filha dele estava moribunda, ou seja, prestes a morrer. E quando ele chega a Jesus, o curioso é que, embora ele fosse um dos principais, o principal da sinagoga, ele chegava aqui no texto, nós vemos assim que ele chegou, no versículo 22, vendo Jesus e prostrou-se aos seus pés. Ele prostrou-se aos pés de Jesus. Quando Jesus ele encontrava com alguém do judaísmo, eles sempre chegavam com perguntas capciosas, tentando testar Jesus. Eles sempre chegavam com alguma coisa, tentando prejudicar Jesus, fazer com que Jesus falasse alguma coisa e se complicasse diante do povo. Mas Jairo não. Jairo ele chega diante do Senhor. Lucas fala assim que ele chegou, se prostrou e o adorou. Essa postura de Jairo demonstra a sua humildade. Quando ele chega diante de Jesus, ele chega se humilhando por inteiro. Jairo ele não chega diante de Jesus reivindicando uma bênção, ele não chega diante de Jesus falando, não, o Senhor tem que fazer algo para que eu creia em Ti, não. Ele simplesmente se prostra diante do Senhor. Ele se humilha por todo, por completo. E Jesus olhando aquilo, disse para ele assim, tudo bem, não, eu vou sim, eu vou com você. Vamos lá que eu vou impor as mãos sobre a sua filha. E eu paro para pensar no coração de Jairo, porque nós que somos pais, mães, a gente sabe como o nosso coração fica aflito diante de uma situação como essa, não é verdade? A gente sabe que, às vezes, isso já não acontece mais com frequência, mas antigamente as minhas meninas, sempre durante a madrugada, tinha problema de febre, gripe, e eu saía correndo para o hospital, e a gente geralmente espera... É horrível a gente ter que esperar o atendimento num plantão, não é verdade? Principalmente quando você vê que a tua criança está ali ruim, ardendo em febre, tossindo, é uma coisa angustiante. E eu paro para pensar em Jairo, porque Jairo ele estava ali e o coração dele devia estar angustiado, porque uma que ele estava aliviado, feliz, porque Jesus havia atendido o pedido dele, mas, ao mesmo tempo que ele estava aliviado, ele estava angustiado, ele tinha pressa de chegar em casa. Eu acho que, pelo menos, eu teria pressa de chegar em casa, não sei vocês, eu acredito que vocês também. Queria chegar em casa o mais rápido possível. Mas só que Jesus ele estava em Cafarnaum, e Jesus era muito popular em Cafarnaum. Aliás, eu acredito que Jairo sabia dos feitos de Jesus por isso, por estar em Cafarnaum.
por onde Jesus passava, uma multidão de pessoas o seguia. E é o que nós vemos o que vai acontecer a seguir. E eu paro para pensar na hora que eles estavam andando, Jairo estava ali mostrando o caminho para o Senhor Jesus. Olha, vamos até minha casa, eu vou mostrar o caminho para o Senhor. E de repente, quando ele vê mais um monte de gente, eu penso que a primeira atitude, o pensamento de Jairo foi: rapaz, eu vou dar a volta no quarteirão, porque misericórdia, se ele parar aqui, pronto, é daqui que a gente não sai mesmo. Só que acontece que não teve jeito. Aquelas pessoas cercaram a Jesus, começaram a ficar em volta dele, e Jesus, de repente, aquilo eu acredito que já deva ter deixado Jairo preocupado. Jairo já entendeu que, nossa, a gente precisa sair daqui logo. Mas só que acontece que Jesus, de repente, para aquela comitiva. E Jesus chega e fala assim: olha, vem cá, alguém me tocou aqui. Alguém me tocou. Os discípulos íntimos de Jesus olham para ele, e é o que eu percebo aqui nessa leitura, eles olham e falam assim: ô Senhor, olha o tanto de gente aqui à volta, e o Senhor vem parar com uma história dessa? Quem me tocou? Ah, Jesus, o que é isso? Eram íntimos, eram amigos de Cristo. Como que o Senhor pode chegar e falar uma coisa dessa? Mas Jesus fala assim: não. Não foi um toque comum. Não foi um toque, um esbarrão impessoal de alguém que, de repente, curioso por saber quem eu sou, passou por mim. Não foi isso. Eu percebi que de mim saiu poder. Eu percebi que de mim saiu virtude. E aí nós entramos, e não tem como a gente fugir da história da mulher do fluxo de sangue. Lembre-se que Jairo era um homem que conhecia toda a lei. Lembre-se que Jairo sabia tudo que era concernente, tanto à cerimônia quanto à vida social dos judeus. E de repente aparece aquela mulher, e Jesus chega e ele olha em volta e ele fala assim: não, eu quero saber, porque alguém me tocou. E aquela mulher, como diz a Bíblia, temendo e estremecendo, ela se levantou. Ela chegou para Jesus e falou assim: foi eu, Senhor. E ela contou toda a história para o Senhor Jesus. Ela contou tudo. Ela falou que ela sofria há 12 anos com uma menstruação desregular. Ela fala assim que, olha, eu padeci muito. Lá no versículo 26, eu gastei tudo aquilo que eu tinha com os médicos e nada me aproveitou, ou seja, eu não melhorei nem um pouco, muito pelo contrário, Senhor, eu acabei indo de mal a pior. Mas só que quando eu ouvi falar do Senhor, aí eu vim por detrás da multidão, porque eu tinha certeza de que se tão somente eu tocasse nas suas vestes, eu seria curado. Essa mulher, ela se arriscou. Essa mulher, ela foi corajosa, porque a lei lá em Levíticos dizia que uma mulher, quando ela estava numa situação como essa, ela era uma pessoa impura. Ela não podia participar de cultos, ela não podia viver socialmente. Qualquer coisa que tocasse aquela mulher se tornaria impuro. Se aquela mulher fosse casada, os seus filhos a tocassem, se tornariam impuros. Se o seu marido a tocasse, ela se tornaria impura. Se os seus pais a tocassem, qualquer coisa, até mesmo a cama em que ela deitava, precisava ser lavada de forma especial. Por quê? Porque na lei ela tira como uma pessoa impura. Aí eu paro para pensar quando ela contou essa história para Jairo. Eu paro para pensar como que ficou o coração. Jairo era um principal da sinagoga. Jairo era alguém instruído na lei. Jairo era alguém que sabia de tudo aquilo que estava acontecendo, mas Jairo permanece em silêncio. A gente não vê ninguém falar nada que Jairo fez como os outros, né? Porque os outros, quando Jesus ele declarava uma bênção, eles falavam assim: ah, esse homem está blasfemando, né? Desde quando ele tem autoridade para perdoar pecados? Ou então, esses sinais que ele faz pelo dedo, ou melhor, ele faz pelo poder de Beelzebu. Ou seja, quando alguém que era instruído na lei, via Jesus Cristo fazendo alguma coisa que quebrava a lei, um exemplo do sábado, todos eles faziam algum tipo de comentário, todos eles conjecturavam alguma coisa no coração, mas a gente não vê falar nada de Jairo. Jairo, pelo jeito, ele apenas assiste aquilo, e Jairo permanece quieto. E aí, acontece que, depois da mulher ter contado tudo aquilo que acontecia com ela, depois da mulher ter falado assim: não, eu sofri, eu estava com todo esse problema, Jesus ele chega para ela e fala assim: minha filha, no versículo 34 ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Jesus declara a cura sobre aquela mulher. Jesus fala para ela: vai em paz, vai viver uma vida abençoada.
vai viver uma vida na presença. O Jesus, ele não somente cura, mas ele abençoa aquela mulher. E detalhe, Jesus não se tornou impuro. Da mesma forma como Jesus tocava os leprosos e ele não se tornava impuro. Isso seria importante para aquilo que Jesus faria na filha de Jairo. Então, quando acontece que quando Jesus está falando aquilo, quando Jesus está declarando a bênção para aquela mulher ainda, chega um dos principais da sinagoga. E eles olham para Jairo e falam assim, vê Jairo no meio daquilo tudo, vê Jairo junto com Jesus Cristo, ele olha para Jairo e fala assim, no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram-se alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Eles disseram, rapaz, já era, sua filha partiu. Porque a gente sabe que enquanto existe vida, existe esperança de cura, não é verdade? Enquanto uma pessoa está viva, existe a esperança de que aquela pessoa seja curada. Mas o que eles estão dizendo para Jairo é o seguinte, Jairo, deixa para lá, Jairo. O mestre não pode fazer mais nada, porque a tua filha já morreu. Irmãos, para pensar no coração de Jairo naquele momento. Para pensar no sentimento do coração dele. Para pensar na decepção do coração de Jairo. Talvez um turbilhão de sentimentos, talvez uma imensidão de pensamentos tenha vindo no coração daquele homem. Talvez ele tenha pensado, puxa, olha, está vendo, se não fosse essa história toda, se não fosse esse povo, se não fosse essa mulher, talvez a gente tivesse chegado. A gente não sabe quanto tempo demorou essa coisa toda. A gente não sabe se demorou apenas alguns segundos, conforme nós lemos, ou se aquilo demorou minutos, ou então, quem sabe, horas até que toda a história fosse esclarecida. Nós não sabemos, mas Jairo, eu acredito, porque o que Jesus fala para ele me faz entender isso, porque Jesus olha para ele e fala assim, não temas, não fica com medo, Jairo, não fica com medo. Isso significa que Jairo, ele ficou, bom, pelo menos eu acho que eu ficaria, irmãos, pelo menos eu acho que eu ficaria decepcionado, eu ficaria triste, talvez desesperado naquele momento diante de uma notícia como essa. Porque a gente sabe que quando você vê um filho que perde os pais, nós chamamos de órfão. Um cônjuge, quando perde o seu cônjuge, nós chamamos de viúvo. Agora, um pai, uma mãe, quando perde os seus filhos, não existe nome para isso. Eu imagino que a dor tomou conta do coração de Jairo. Mas Jairo havia aprendido muita coisa, gente. Jairo havia visto Jesus Cristo curar uma mulher impura e mesmo assim não se tornar impuro. Jairo havia visto Jesus Cristo olhar para aquela mulher com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Jesus não julgou, Jesus não falou nada, Jesus não a repreendeu. Jesus podia falar assim, você veio aqui e roubou uma bênção de mim. Não, Senhor, eu apenas criei. E Jesus elogia a fé daquela mulher. Jesus fala daquela mulher se arriscando, ela podia ser morta por aquilo que ela estava fazendo, ela se arriscava pela fé, ela se arriscou por Jesus. Aí isso me faz pensar, irmãos, na nossa caminhada. Às vezes nós nos acostumamos a uma fé tão confortável, às vezes nós nos acostumamos a uma coisa que nós só fazemos aquilo que nós queremos, ou quando a situação está propícia para que nós fazemos, que a gente não consegue mais se arriscar. E eu não estou falando se arriscar por palavra de homem, não estou falando aqui se arriscar por nada disso, eu falo se arriscar por Jesus, por Cristo, por Ele. Aquela mulher colocou toda a confiança dela nele, ela viu que ela tinha, a única esperança dela de cura era nele, ela chegou com toda a certeza nele. Imagina, às vezes nós, pela nossa vaidade, às vezes a gente faz como Naamã, né? Naamã queria ser curado da lepra, quando ele vai lá e se apresenta diante de Eliseu, Eliseu, aliás, nem o recebe, vai lá e manda um menino, fala, ó, vai lá, para ele pular lá 7 vezes no rio, e na 7ª vez, na 8ª vez que ele levantar, pronto, ele vai estar curado. Ele olhou e falou assim, rapaz, eu achei que esse homem ia me receber aqui, ia fazer uma baita de uma oração, que ia chegar até trovejar o céu, sair fogo não sei de onde, e ele vai lá e me manda uma pessoa, me dá um recado. Às vezes nós somos assim, mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela foi atrás da bênção dela, ela se arriscou. Ela se arriscou para conseguir uma bênção do Senhor Jesus. Então Jairo, ouvindo Jesus falar aquilo, fala assim, não temas, crê somente, Jairo. Não temas, crê somente, Jairo. Quando ele olhou para os olhos de Jesus, quando ele olhou para ele percebeu, naquele momento ele teve a certeza, não, diante de tudo aquilo que eu vi,
diante de tudo aquilo que eu ouvi, eu sei que eu posso confiar nele. Eu sei que eu posso confiar naquilo que ele está dizendo. Porque, irmãos, o oposto da fé, sim, é a incredulidade, mas o primeiro fruto da incredulidade é o quê? É o medo, não é verdade? Porque o que é fé? Fé, a gente pode traduzir numa palavra, confiança. Vocês concordam comigo isso? É confiar. A fé é justamente isso, é saber que aquilo que Deus falou que vai acontecer, de fato acontecerá. E isso só acontece por quê? Porque eu confio naquilo que Ele falou. Porque eu tenho certeza de que aquilo que Ele falou vai se cumprir. Agora, quando eu me deixo tomar pelo medo, não, o medo ele me faz me afastar. O medo me faz duvidar. O medo me faz não crer de que realmente aquilo que Ele está falando, de fato é verdade e de fato vai se concretizar. Mas Jairo, ele confia em Jesus, aleluias por isso. Ele tem certeza de que o Senhor Jesus Cristo vai fazer alguma coisa. Mas olha só, Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele era 100% Deus e era também 100% homem. Jesus sabia como que estava o coração de Jairo. Ele sabia, por ser uma pessoa que se compadecia das pessoas, Jesus Cristo, ele se colocava no lugar e ele sabia que a fé daquele homem, embora ele tivesse crido em Jesus, era algo que estava suscetível àquilo que acontecia às suas circunstâncias. Então Jesus chega e fala assim, no versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Irmão, tem certas horas que às vezes é melhor a gente estar sozinho do que mal acompanhado. Às vezes é melhor a gente, diante de determinadas notícias, é melhor a gente tapar os ouvidos do que ouvir. Diante de determinadas coisas, é melhor a gente fechar os olhos do que ver. Jesus, ele não permitiu que aquelas pessoas que vieram trazer aquela notícia para Jairo, aquela notícia triste, eu não estou negando o fato de que a menina havia morrido. Eu não estou negando isso. Mas Jesus não permitiu que aquelas pessoas, elas os acompanhassem, porque elas iam começar a falar para Jairo, já é melhor você começar a preparar o negócio do funeral, vamos ver aonde vai fazer isso tudo, já vê lá com a mulherada lá para conseguir tudo aquilo, para a gente preparar o funeral da sua filha. Jairo, está vendo? Falei para você, não ia adiantar muita coisa, era melhor você estar lá com a menina nesses últimos... Aquelas pessoas só iam aumentar a angústia de Jairo. Então Jesus falou assim para eles, não, vocês não vão junto. É legal, porque Jesus, para proteger as suas ovelhas, ele espanta lobo, ele dá varada em lobo, ele dá cajadada em lobo. Ele fala, não, eu vou cuidar de você. Da mesma forma, irmãos, a nossa fé, a fé que nós temos, o maior interessado nela é o Senhor Jesus. Ele morreu por isso. Ele morreu para que a nossa salvação fosse real. Ele morreu para que nós pudéssemos ter um verdadeiro e um íntimo relacionamento com Deus, a ponto de nós chamá-lo de Pai. A Bíblia fala assim que Ele continua ali, à destra de Deus, intercedendo por nós. Jesus, Ele cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Até às vezes as coisas que muitas vezes partem de nós, que a gente fica triste porque nós não entendemos no momento, até aquilo às vezes, irmão, é algo que o Senhor está nos guardando, está nos protegendo, para que nós possamos caminhar em fé. Aí a pergunta que eu faço para mim mesmo, e se você quiser fazer para você também, faça para si mesmo, é o que eu tenho ouvido, qual a importância que eu tenho dado àquilo que eu tenho ouvido? Será que eu tenho olhado para aquilo que leva para a morte, ou será que eu tenho dado atenção e valor para aquilo que me leva para a vida? Será que eu tenho deixado me abater por aquilo que eu tenho ouvido e visto, ou será que eu me fortaleço no meu Salvador? Ou será que eu me fortaleço naquele que morreu por mim, naquele que se entregou na cruz por mim, naquele que foi ressuscitado por mim ao terceiro dia? Jairo, ele acompanha Jesus. Jairo, ele vai, e Jesus está guardando ele. E Jesus só leva aqueles meninos ali, Pedro, Tiago e João, que é o irmão de Tiago, porque eram as pessoas mais próximas. Jesus estava ensinando tanto para Jairo, ensinando para os seus discípulos que estavam caminhando junto com ele. Jesus estava mostrando, e Jesus sabia que dentro daqueles corações, embora fossem imperfeitos, embora fossem pessoas que ainda estavam aprendendo a entender, porque uma coisa é real, irmãos. Jesus, como Messias, ele era mais reconhecido a sua autoridade pelos de fora do que pelos de dentro.
Porque, por exemplo, os demônios quando via Jesus falavam assim: tu é o Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus falava: cala a boca. Aquela mulher cananeia, ela chega gritando atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai lá e fala para ela assim que não, eu não vou dar o pão que é dado aos filhos, vou dar para os cachorros. Mas aquela mulher, reconhecendo quem Jesus era, sabendo do seu amor, falou assim: Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O centurião de Cafarnaum, aquele homem olha para Jesus e ele fala assim: não, Senhor, eu sou um homem que, eu sou autoridade. E eu sei que se o Senhor também falar alguma coisa, aquilo que o Senhor falar vai acontecer, porque ele reconheceu a autoridade em Jesus Cristo. Essas pessoas não eram do judaísmo, essas pessoas não eram, mas reconheceram. Agora, o povo de Deus teve dificuldade. Jesus precisava corrigir isso. Jesus precisava, até o João Batista, não foi assim? João Batista estava preso, estava lá olhando pela janela do Chilindró, e os meninos lá junto com ele, lá visitando ele deve ter pensado assim: rapaz, mas está um silêncio, está uma paz, né? Eu não estou vendo soldado romano sendo dizimado, eu não estou vendo o exército sendo totalmente destruído, eu estou vendo que está tudo num sossego. Vai lá, fala para o meu primo lá: era você mesmo que tinha que vir, ou será que a gente espera outro? Por quê? Porque a visão do povo, do Messias, é que ele ia vir botando para quebrar, que ele ia estabelecer o seu reino de forma assim, autoritária, de que ele ia fazer valer a sua vontade na força, de que aqueles que não se juntassem a ele, ele ia destruir. Talvez tenha sido isso que ele pensou quando ele falou, ele mesmo disse a respeito do machado posto à raiz, mas nada daquilo estava acontecendo. Então, quando os meninos vão falar com Jesus, o que Jesus fala? Eu vou falar para o meu primo. Fala assim para ele, assim: olha, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os leprosos sendo curados, e está todo mundo, e a todo mundo está sendo anunciado o reino dos céus. Então ele entendeu que Jesus Cristo, ele veio estabelecer o seu reino de amor, ele veio estabelecer o seu reino através do seu serviço, ele veio estabelecer o seu reino através daquilo que ele faria por nós naquela cruz. E João Batista, ele entende, ou João Batista não, e Jairo, ele conhece isso em Jesus. Ele passa a ver realmente aquele que veio, aquele que estava ali, aquele que curaria as pessoas, aquele que, mesmo tocando os impuros, não se tornaria impuro. Então ele vai e ele continua caminhando com o Senhor. E quando Jesus chega lá na casa, no versículo 38, diz assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. É curioso, né? É curioso como que aquelas pessoas, de repente, estavam chorando, de repente estavam pranteando, estava todo mundo ali chorando, e quando Jesus fala uma coisa, o que eles fazem? Eles riem. É curioso como que essas pessoas passaram de uma tristeza, aliás, uma tristeza entre aspas, né? Para chacota, para tirar sarro de Jesus. Então Jesus viu que aquelas pessoas não estavam ali de forma genuína, aquelas pessoas não estavam ali porque se preocupavam com Jairo ou com sua filha. Então o que Jesus faz? Jesus toca todo mundo de lá. Jesus chega para eles e fala assim: e tendo-os feito sair, no versículo 40, e riam-se dele. Porém ele, Jesus, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Jesus foi somente com aqueles que realmente interessavam. Porque, irmãos, para pensar uma coisa. Jairo, ele estava ali junto com Jesus. Jairo havia saído de casa. Imagina só se Jairo ele não tivesse colado em Jesus o tempo todo. Para prestar atenção, se no meio daquilo tudo Jairo tivesse ido cuidar de outras coisas, aproveitado para ir pagar uma conta, afinal de contas Jesus Cristo ia demorar ali. Para pensar se Jairo tivesse se distraído com alguma coisa. Talvez Jesus não estivesse na casa de Jairo agora. Talvez Jairo não estivesse respondido de forma positiva aquilo que Jesus falou para ele. Não temas, crê somente. Porque imagina a hora que eles chegaram na casa de Jairo. Diante de todo aquele choro, a mãe com certeza estava desesperada. A mãe com certeza ela estava desesperada. Mas Jairo, por aquilo que ele havia aprendido de Jesus,
Ele pôde olhar nos olhos da mulher dele e falar assim: mulher, se acalma. Mulher, fica tranquila. Irmãos, aquilo que a Cris falou a respeito de quando ela ficou ruim, quando ela perdeu a criança, e depois na terceira gestação que os irmãos foram, irmãos, como é bom a gente ter pessoas que têm experiências com o Senhor, ou que tiveram experiências com o Senhor, e que nos ajudam nesses momentos. Como é bom a gente ouvir uma palavra de fé, como é bom a gente ouvir uma palavra de ânimo, como é bom a gente ouvir uma oração daqueles que creem que realmente vai fazer da forma como ele falou. Aquela mulher, quando ela olhou para o marido, talvez as esposas aqui, o que vocês falariam? Por que você demorou tanto? Você saiu lá para trás de Jesus para curar a menina, por que você demorou tanto? Olha só, você demorou e a menina está aqui. Talvez Jairo tenha enfrentado isso com a sua esposa, mas Jairo estava firme, Jairo estava convicto. Por isso é importante nós não desperdiçarmos nada quando se diz respeito a caminhar com Jesus. Por isso que é importante nós estarmos com os nossos olhos abertos, atentos quando nós caminhamos com Jesus. Às vezes, irmão, Deus nos dá livramento para que a gente... É aquela coisa, Paulo dizia assim que com o mesmo consolo que eu recebo do Espírito Santo, eu possa consolar a outros. E é essa a vontade de Deus. Às vezes nós vemos certas situações, às vezes nós passamos por certas experiências e a outras pessoas não, e a gente quer que as pessoas olhem da forma como nós olhamos, mas sem compartilhar com ela aquilo que nós presenciamos. Sem abrir o nosso coração e falar assim: não, Jesus é verdadeiro, Jesus é real, Jesus fez isso. O Jairo, ele havia visto tudo aquilo, Jairo havia participado de tudo aquilo, Jairo estava atento e sensível àquilo que Jesus Cristo estava falando. Então, quando ele chega na casa dele, a mulher dele também, da mesma forma como ele olhou para os olhos de Jesus, a mulher dele olha e fala assim: não, eu vejo que você está falando a verdade. E aquela mulher também crê, porque Jesus chama os pais, somente os pais, e eles entram naquele quarto. E mais uma vez, porque a lei também dizia que quem tocasse um morto também se tornaria impuro. Mas Jesus, sendo homem, sendo Deus, quando ele está naquele quarto, quando ele entende que aquele ambiente ali é um ambiente de fé, quando ele entende que ali é um ambiente que realmente deseja ver aquilo que Deus vai fazer, quando ele percebe, até mesmo nós aqui, eles estavam em poucos números em relação à quantidade de discípulos que andavam com Jesus. Até mesmo nós aqui, irmãos, se realmente nós desejarmos, se realmente nós buscarmos, se realmente nós clamarmos ao Senhor, Ele pode fazer o inesperado nessa noite aqui no nosso meio. Mesmo em pouco número, porque ele sabia que ali estava propício para que a vontade de Deus fosse feita, ali não havia nenhum impedimento, e mesmo assim, mesmo que Jairo, sua esposa, ou até mesmo os discípulos, tivessem algum resquício de dúvida no seu coração, ele estava ali para guardar eles, ele estava ali para proteger eles, e é isso que nós precisamos confiar, irmãos, que o Senhor, Ele está conosco, a promessa dEle é de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, a promessa dEle é de que Ele está conosco a todo tempo, nós não podemos duvidar disso, seja aqui, seja em casa, seja com saúde, seja enfermo, seja internado no hospital, Ele sempre está conosco, Ele sempre está conosco, Ele sempre está atento às nossas palavras, Ele sempre está atento ao nosso clamor. E acontece aquilo que todos nós já sabemos, Jesus ele vai lá e Ele dá uma ordem para aquela menina, vai menina, levanta. Aquilo que Ele falou para aquelas pessoas de que essa menina não está morta, mas apenas dorme, para Ele estava morto, para Ele dormia. Porque para Ele que é o autor da vida, quando Ele chega no morto, Ele só fala, vai, levanta. Foi o que aconteceu com Jairo, ou com Lázaro, não é verdade? Ah, Lázaro, sai daí, Lázaro. Pessoal, Senhor, o cara está fedendo, já faz 4... Lázaro, vem cá, Lázaro, vai, sai daí. E Lázaro sai envolto em faixas e falando. E Jesus vai lá e toca naquela menina e fala assim, vai menina, levanta. Não, talvez não, né? A gente fala assim com os nossos filhos, com as nossas meninas, vai, levanta menina, hora de ir para a escola. Senhor Jesus, com todo amor, com todo carinho, fala, menina, vai, levanta. O espírito daquela menina volta rapidamente para o corpo dela. A Bíblia fala assim, que aquela menina levanta. Aquela menina levanta, e assombraram-se com grande espanto diante daquilo que o Senhor fez. O assombrado aqui, meu irmão, não é assombrado de medo de assombração. O assombrado aqui é que eles se maravilharam diante daquilo que o Senhor tinha feito. Irmãos, o quanto nós temos nos maravilhados com aquilo que o Senhor faz.
O quanto nós temos nos maravilhado com aquilo que o Senhor faz, não somente nas nossas vidas, mas na vida dos nossos irmãos. Quão maravilhado nós ficamos quando nós ouvimos um testemunho de alguém que teve uma experiência, de alguém que viu o agir de Deus na sua vida. Nós precisamos voltar a nos maravilhar com o nosso Deus, a nos maravilhar com Ele nas coisas pequenas, a nos maravilhar, a encontrar descanso, satisfação nele em todos os momentos da nossa vida. Jairo estava angustiado, sua esposa estava angustiada. Os discípulos talvez estavam apreensivos, crendo, sabendo que o mestre faria aquilo que disse que faria, mas talvez apreensivos. Mas naquele momento, quando eles viram aquela menina se levantar, irmãos, a alegria tomou conta daqueles corações. O alívio, a satisfação de saber que o Senhor é poderoso. A alegria e a satisfação de saber que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. A alegria de saber que o Senhor, a seu tempo e segundo a sua vontade, Ele cumpre aquilo que Ele nos promete, irmãos. Isso trouxe alegria e alívio para aquelas pessoas. E aí Jesus chega para eles e fala assim, vai, dá alguma coisa de comer para essa menina. Porque essa menina, ela realmente ressuscitou, não é um fantasma não, vocês não estão tendo uma alucinação. Vai lá e dá algo para ela comer. Foi isso que Jesus fez quando Ele ressuscitou, não é verdade? Quando Ele ressuscitou para mostrar que Ele estava ali, em carne, em osso, com um corpo glorificado. Ele falou assim, vamos comer, gente. Preparei aqui, alguns pães e alguns peixes. Vamos cear. Então, irmãos, o que essa palavra nos mostra? Essa palavra nos mostra que a todo tempo nós podemos confiar no nosso Deus. Que seja qual for o problema, irmãos, que seja qual for o problema, nós podemos confiar nele, saber de que aquilo que Ele vai fazer, Ele fará segundo a sua vontade. O irmão disse aqui que ele orou pelo pai, mas o pai partiu. Nós devemos saber que o Senhor, Ele tem os seus propósitos. Nós devemos saber que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tanto para mim quanto para vocês. Até essa menina ela foi ressuscitada, mas um dia ela morreu também. Um dia ela partiu para estar com o Senhor. Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos servir ao nosso Deus com fé, com confiança. Embora em alguns momentos da nossa vida o medo possa bater à porta do nosso coração, vamos sempre nos lembrar das palavras do nosso mestre. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O Senhor, Ele cuida de nós em todo o tempo, irmãos. Hoje de manhã na oração, enquanto a gente estava orando, e eu fazia algumas orações, e o Senhor me levou ao texto lá de Filipenses, quando Paulo fala assim que nós não precisamos estar inquietos por coisa alguma, que antes as nossas petições, elas devem ser conhecidas diante de Deus, pelas nossas orações e súplicas. E aí ele fala uma coisa, ele fala assim, e o Senhor Jesus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Irmão, às vezes, o mal físico não nos aflige, às vezes a morte não bate à porta da nossa casa, mas às vezes diante de tanta pressão, às vezes diante de tanta notícia ruim, porque a gente sabe, irmão, notícia ruim é uma coisa que voa na velocidade da luz, diante de tanta coisa, às vezes isso vai adoecendo a nossa alma, às vezes isso vai entrando dentro do nosso coração, isso faz com que a gente venha temer a ponto da gente duvidar do nosso Senhor. Mas quando nós nos achegamos a Deus com confiança, assim como Jairo fez, assim como aquela mulher fez, nos prostramos diante dele e o adoramos por inteiro, assim como Jairo fez, como aquela mulher fez, ele fala assim que ele vai guardar os nossos sentimentos, ele vai guardar o nosso coração, ele vai guardar a nossa alma em Cristo Jesus. Jesus está cuidando de nós a todo tempo. Jesus está cuidando da nossa fé, Jesus está cuidando das nossas emoções, Jesus está cuidando de tudo, mas nós precisamos prestar muita atenção a que voz nós vamos dar ouvido. Nós precisamos prestar muita atenção a quem que nós vamos ouvir, se é aquele que me trouxe a palavra de morte ou se é aquele que está me oferecendo a palavra de vida. Porque tudo aquilo que nós ouvimos, irmão, nós processamos pela nossa razão, não é verdade? Nós ouvimos, e dependendo daquilo que nós ouvimos, aquilo causa impacto mexendo com as nossas emoções. E dependendo daquilo que a gente deixa chegar ao nosso coração, o resultado daquilo é que vai ser a nossa vontade. Se eu deixo chegar, eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de fé, eu estou falando de confiança na palavra de Deus.
Se eu deixo a palavra de Deus, o conforto de Deus, a edificação de Deus chegar à minha mente, aquilo impactar o meu emocional, e deixar aquilo chegar no meu coração, eu vou responder, a minha vontade vai ser eu me entrego ao Senhor mesmo, porque eu sei que eu posso confiar nele. Agora, se aquilo que entra na minha mente é somente palavra de morte, se ele causa esse impacto nas minhas emoções, eu penso, rapaz, o negócio não está fácil não, e eu deixo isso chegar no meu coração, minha vontade vai se recuar. Não, eu não vou me arriscar pela fé. Não, eu não vou crer numa palavra que me diz, não temas, crê somente. Não, misericórdia, eu prefiro olhar para aquilo que está na minha realidade, e precisamos olhar sim. Eu não quero ser mal interpretado como negacionista, como alguém que nega a realidade. Não estou dizendo isso. O que eu estou falando o que essa palavra falou no meu coração e que eu quero transmitir aos irmãos é que, irmãos, nós cantamos, eu quero caminhar no sobrenatural. Se eu quero caminhar no sobrenatural, eu tenho que caminhar por aquilo que está escrito aqui. Porque aquilo que é natural é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu posso perceber de forma imediata. Mas agora, se eu quero caminhar no sobrenatural de Deus, se eu quero realmente ver o Senhor manifestando a sua cura, se eu quero realmente ver o Senhor manifestando vida, tanto em mim quanto naqueles que estão à minha volta, eu preciso crer naquilo que está sendo dito aqui. Eu não vou buscar conselhos sobre fé com quem não acredita, ou com quem não dá importância para a palavra de Deus. É a mesma coisa de você procurar estar com um problema de saúde e procurar um pedreiro para falar sobre a sua saúde, não é verdade? É a mesma coisa de você estar com algum problema emocional e você procurar um mecânico para falar sobre as suas emoções, não é verdade? Quando se trata de fé, nós precisamos buscar a fonte de todas as coisas. E a fonte é o Senhor Jesus. Assim como Jairo fez, assim como essa mulher fez, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos crer, irmãos. Jairo chegou fazendo um pedido para Jesus, para que ele curasse a sua filha. Deus tinha um plano maior. Deus não queria curar aquela menina, Deus queria ressuscitar aquela menina. Aquilo que Paulo fala, de que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente aquilo, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder, a eficácia do poder que opera em nós. Se Paulo está dizendo isso, foi aquilo que ele experimentou. Porque Jesus fez muito mais além daquilo, do que ele havia pedido ou esperado. Jesus trouxe a filha dele da morte. Jesus trouxe vida à filha de Jairo. E esse mesmo Jesus é poderoso para mudar as nossas vidas. Esse mesmo Jesus é poderoso para nos abençoar e entregar para nós, segundo a tua vontade, tudo aquilo que nós temos orado e pedido diante do seu altar. Amém? Vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração, agradecer ao nosso Pai por este culto de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor meu Deus querido, porque ela é alimento para as nossas vidas, ela nos sustenta, ela nos mostra, Pai, a sua verdade. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo teu Santo Espírito, que a todo tempo está conosco, Pai, derramando da tua graça, do seu amor constantemente sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, por aqueles que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Pai. Por aqueles, Pai, que com um coração, Senhor, meu Deus, desejosos a te agradar, a te buscar, Senhor, meu Deus, vieram até esta casa, Senhor, meu Deus, para celebrar a tua presença, celebrar, Senhor, meu Deus, o teu amor, Pai. Sim, Pai. Deus, por favor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada um aqui, Senhor, meu Deus, segundo a sua necessidade, meu Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, meu Deus, não só nos provendo aquilo que nós necessitamos, mas nos transformando, Pai, mudando os nossos olhos, nos ajudando, Senhor, meu Deus, a caminhar pela fé, nos ajudando, Senhor, meu Deus, a olhar com os teus olhos, Pai. Sim, Senhor, nós fomos chamados para seguir as pisaduras de Cristo, Pai, mas também, Senhor, meu Deus, nós fomos chamados para olhar para este mundo da forma como Ele olhou, Senhor, para tocar este mundo da forma como Ele tocou, Senhor. Sim, meu Pai, por favor, porque cremos num Jesus que é vivo, num Jesus que é cabeça da igreja, num Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Senhor.
Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro não somente por aqueles que estão aqui, mas por aqueles, Pai, que por alguma razão estão em suas casas, por aqueles, Pai, por alguma razão, Senhor meu Deus, não puderam vir a este culto, que a Tua poderosa mão, Pai, os alcance nesta hora, Senhor, que a Tua graça, Senhor meu Deus, a Tua unção esteja sendo derramada, Senhor, que o fortalecimento, Senhor meu Deus, que o medo saia fora, Senhor. Pai, por favor, em nome do Senhor Jesus, Pai, por favor, que o Senhor esteja visitando cada casa, cada lar, Pai, cada coração, Senhor, que o Senhor esteja dando livramento, promovendo cura, Pai, libertação para o Teu povo, Senhor. Pai, foi dito aqui, Senhor meu Deus, que nós somos um corpo, Senhor. Foi dito aqui, Senhor meu Deus, que nós somos um povo comprado pelo Teu sangue, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor. Nós não aceitamos como participantes desse corpo, Pai. Nós declaramos a cura para o Teu povo, a vitória para o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque nele nós somos mais do que vencedores, Senhor. Naquilo que Ele fez, Pai, nós somos vitoriosos, Pai. Por isso, Pai, sabemos, Senhor meu Deus, que por mais que possamos ser afligidos, que por mais, Senhor meu Deus, que a enfermidade possa nos alcançar, que por mais, Senhor meu Deus querido, que nós possamos ser, Pai, tocados de alguma forma, sabemos, Pai, que nada disso se compara com o peso de glória que nos está proposto, Senhor, que é por aquilo que Ele fez, por aquilo, Senhor meu Deus, que o Senhor já nos mostrou, através daquilo que João viu, Pai, nas revelações do Apocalipse, quando o Senhor descortinou o Seu trono e mostrou, Pai, que o Senhor é cuidador de todas as coisas, de que tudo, Senhor, tudo está debaixo do poder das Tuas mãos, de que nada, Pai, nada acontece sem o Teu querer, de que nada acontece sim a Tua permissão, Pai, e que por mais, Senhor, que por mais que nós saibamos que Satanás, ele se levanta contra a igreja, ele se levanta contra o povo de Deus, Pai, sabemos, Pai, ali, Pai, na Sua palavra nós sabemos que ele já é derrotado, Senhor. Por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Teu povo levante a cabeça, caminhe em vitória, Senhor meu Deus, porque para isso nós fomos chamados, Pai. Ah, Deus querido, temos o Teu Santo Espírito, Pai, temos a unção que vem do alto, Senhor. De que mais precisamos, Senhor? De que mais precisamos, Pai? Por isso, Deus, no nome do Senhor Jesus, guarda os nossos corações, Pai, proteja também a nossa fé, Pai. Faça como aquele homem, Pai, que clamou ao Senhor Jesus quando foi indagado sobre sua fé. Se a minha fé está fraca, Pai, eu te peço, me ajuda, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Temos visto na Sua palavra que o Senhor cuida daqueles que são Seus, Pai, que o Senhor protege aqueles que são Seus, Pai. Por isso, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Declaramos, Senhor meu Deus, a Tua cura, a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e que o medo, Pai, e que o medo saia fora, Pai. Sim, Senhor meu Deus, que o medo saia fora, Pai, e dê lugar à fé, ao amor, Pai, porque sabemos que o verdadeiro amor lança fora o medo, Senhor. Confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua soberania, Pai, firmados naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, e por isso nós oramos no nome dEle, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja honra, glória e louvor para todos sempre, Senhor. A Ele seja glória e louvor. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Povo abençoado com essa palavra, tudo que foi dito aqui, né? Glória a Deus. Algum recado para a igreja? Jantar, palestras para os homens, foi adiado para o dia 24 de setembro, amém? 24, seria ontem, né? Dia 27, isso? É dia 27, ontem, né? Seria ontem, foi adiado, amém? Então, dia 24, amém? Mais algum recado? Não? Ok. Então, feche seus olhos, levante as suas mãos. Pai, te agradecemos por tudo que foi pregado aqui, Senhor, desde o começo, do início desse culto, Pai. Agradecemos, Pai, que somos fortalecidos, Pai, que andemos em vitória durante essa semana. O Senhor nos deu a oportunidade de falar do Teu grande amor, Pai. Abençoa o Teu povo, leva debaixo da Tua mão poderosa, da Tua mão potente. Prospera o Teu povo em nome de Jesus. Amém? Continue com as suas mãos levantadas. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus.